nós também vamos assumir. Agora, vamos ouvir uma mulher agora, Heloísa Greco, membro do Instituto Heleno Greco dos Direitos Humanos e Cidadania. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Depois dela, você passa para... Falar depois do Léo é bem complexo. Ao mesmo tempo é bom, porque ele choveu, eu vou molhar mais um pouquinho. Aliás, todos os companheiros que me antecederam já fizeram isso. Mas eu acho que a gente tem que manter esse tom de combatividade, né, que foi impresso aqui pelo companheiro. Bom, primeiro, eu quero agradecer às companheiras Maria Emília e André de Jesus pelo convite para participar dessa audiência. Quero agradecer também ao companheiro Pablo Abranches, que foi aquele que transmitiu o convite, que se mostrou um interlocutor tão atencioso. Eu quero saudar todas e todos aqui. Eu também quero fazer um destaque para as companheiras e companheiros da ocupação Maria do Arraial e para a querida Gesica, que está presente aqui, que é companheira de tantas lutas. Bom, eu quero também saudar meus colegas de mesa, né, a Bela Gonçalves, que parece que não está mais presente, mas esteve aqui, os companheiros, né, Bela Gonçalves, Nilmário Miranda, Betinho Duarte, Léo Péricles, Geodásio Cossenza, Aldo Arantes, os doutores Jarba Soares e Cândido Antônio. É o seguinte, antigamente eu era muito disciplinada com esse negócio de tempo. Depois de velha, eu dei para exacerbar um pouco, então vocês vão me ter um pouco de paciência e me dar o toque também. Eu preparei essa intervenção, eu vou tentar seguir a risca, né, que foi preparado, até para não desviar muito, nem superar muito o tempo que foi proposto. Mas eu tenho que falar um pouco, apresentar um pouco a minha pessoa. Né? Meu nome é Heloísa Greco, aliás, meu apelido é Heloísa Greco, meu nome é Bisoca. Como muitos aqui, eu participo da luta contra a ditadura durante e depois dela, isso há já mais de 50 décadas. Isso, ao mesmo tempo, traz alento e desalento. Desalento porque tem muito tempo, mas alento é porque, se há tanto tempo a gente participa dessa luta, é porque ela é justa. Então, nós continuamos nela. Né? Bom, desde 1970, então, comecei no movimento estudantil, depois eu participei intensamente do Movimento Feminino pela Anistia de Minas Gerais, do Comitê Brasileiro pela Anistia de Minas Gerais, já em 1985, do Movimento Tortura Nunca Mais de Minas Gerais, e na Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça, em 2012. Desde 2003, eu continuo nessa mesma luta no Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, da qual sou membro. Lutamos pelo resgate da luta contra a ditadura, pelo direito à memória, verdade e justiça, contra o terrorismo de Estado do capital. Entendemos a luta pelos direitos humanos como uma luta contra-hegemônica. Portanto, tem que ser antifascista, anticapitalista, feminista, antirracista e anticolonial. Isso só para a gente começar. Né? Eu vou trazer aqui, então, um pouco do nosso acúmulo, né, nessa luta. Mas eu vou ter que fazer algumas preliminares, porque eu não posso começar a minha intervenção sem dizer que essa audiência deveria funcionar como um ato de desagravo contra a execrável concessão de cidadania mineira ao nefando ex-presidente inominável. Isso se deu exatamente em 28 de agosto, que é o dia dos 44 anos da promulgação da Lei 6683, que é a Lei de Anistia Restrita e Parcial. E, nessa data, nesta casa, foi homenageado um ser execrável, fascista e genocida, entusiasta da ditadura militar. Como seu colega também fascista e execrável, Romeu Zema, que, como foi dito, tem como referência, além de tudo isso que eu já falei, ninguém menos do que o ditador Mussolini. Esse ex-presidente fascista e genocida, ele tem como paradigmas declarados milicianos sanguinários e o arquitorturador Carlos Roberto Brilhante Ustra, como já foi dito aqui, é o único torturador condenado com trânsito em julgado em uma ação declaratória, diga-se de passagem. Como disse o Léo, não teve o que acontece no Chile e na Argentina, não teve prisão de genocida aqui ainda não, né?
situação dele. Mas isso é uma coincidência muito trágica, né? Essas duas datas aí. A gente quer lembrar que cidadania e fascismo não podem estar juntos na mesma comenda, eles não combinam. Repúdio é insuficiente para representar a nossa indignação, que também é uma palavra suficiente. Então, não sei se cabe à Comissão de Direitos Humanos uma moção de desagravo mesmo, em relação a isso, porque definitivamente a gente não pode normalizar aquela situação que já foi descrita aqui com muito vigor, né? Eu quero também manifestar nossa irrestrita solidariedade à companheira Bela Gonçalves, vice-presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, né, da Casa, que, juntamente com as vereadoras Cida Falabella e Isa Lourenço, foi mais uma das vítimas de medonhas investidas do fascismo patriarcal, misógino, fundamentalista, LGBTQIA+, fóbico. A companheira Andréa de Jesus também tem sido vítima de ameaças racistas sistemáticas do mesmo calibre. Tudo isso deixa ainda mais assustadoramente evidente que o fascismo nos cerca de todos os lados. Continua arraigado, inclusive no Estado, nas instituições, na sociedade. Nós, sobretudo nós, que somos os mais velhos, as mais velhas aqui, não temos definitivamente direito à ingenuidade do pensamento mágico que quer acreditar que se trata de um pesadelo que passou. Não passou. Está presente entre nós. Bom, agora vamos direto ao assunto, né? No dia 28 de agosto deste ano, a Lei de Anistia Restrita e Parcial, que é a Lei 6.683 de 1979, completou 44 anos. Ela só foi possível, como já foi dito aqui também, a partir de forte pressão dos movimentos de luta contra a ditadura militar. 21 anos de ditadura militar, ninguém escapa incólume, muito menos uma sociedade escapa incólume, é um barulho desse. Esses movimentos, né, que lutaram contra a ditadura exigiam anistia ampla, geral e restrita. A ditadura, no entanto, impôs essa anistia restrita e parcial, que nós vamos desenvolver um pouco agora. Essa anistia restrita e parcial foi forjada a partir da doutrina de segurança nacional, que determina, como já foi dito aqui também, a eliminação dos inimigos internos. Eram considerados inimigos internos todas e todos que ameaçavam ou poderiam vir ameaçar o binômio desenvolvimento e segurança, que é o lema da ditadura. Este é o projeto burguês, porque a ditadura tem um caráter de classe, né? Nós sabemos muito bem. Esse projeto burguês de modernização, aceleração e aprofundamento da acumulação capitalista. Isso deu às custas de muita opressão, exploração e repressão, às custas de censura, perseguições, cassações, sequestros, prisões, exílio, banimento, torturas, desaparecimentos forçados, eliminação em massa de indígenas e trabalhadores do campo, às custas de muito sangue. Tortura e desaparecimento tornaram-se políticas de Estado. A exiguidade, então, da Lei da Anistia cristalizou-se ao longo da transição a partir de 1985, quando o último general ditador saiu do poder. Essa transição se deu sem ruptura, a partir de um pacto entre as Forças Armadas e a burguesia. Esse pacto até hoje está em vigor. Pacto que carrega em seu bojo a estratégia do esquecimento e o negacionismo histórico. As Forças Armadas até hoje permanecem intocáveis. A gente não... foi imposta, então, a narrativa da reciprocidade, como já foi falado aí, da autoanistia, em nome de uma pretensa reconciliação nacional. Essa narrativa, esse discurso se mantém até hoje, né? Em 2010, essa infame interpretação foi positivada pelo Supremo Tribunal Federal, no seu proverbial reacionarismo, né, com o indeferimento da DPF 153, que já foi explicado aqui pelo companheiro Aldo Arantes. Aí foi consolidada, então, a inimputabilidade automática e definitiva dos agentes de Estado que perpetraram crimes contra a humanidade. Então, nós não comemoramos, ao longo desses 44 anos, a Lei de Anistia Parcial, definitivamente. Pelo contrário, o que temos feito nesses 44 anos é denunciado a sua exiguidade, é repudiado a
pequenez, né, no caso aí mesmo. Mas, no entanto, nós temos muito a resgatar hoje. E esse resgate é da gloriosa luta pela anistia ampla, geral e restrita. Será essa a centralidade na minha intervenção aqui. A luta pela anistia ampla, geral e restrita foi protagonizada, como já foi dito, pelo movimento feminino pela anistia, a partir de 1975, pelos comitês brasileiros pela anistia, a partir de 1977, pelo conjunto das pessoas presas políticas, banidas e exiladas, pelos familiares das pessoas mortas e desaparecidas políticas, e as mulheres tiveram um papel de vanguarda nessa luta. Isso mereceria um debate à parte, que eu acho que a gente precisa travar também. A luta pela anistia foi um movimento de massas, com amplo apoio do operariado, dos movimentos populares e de todas e todos que lutavam contra a ditadura. O então recém-criado Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que é de 1978, teve papel de destaque nessa luta. Ele reforçou a inclusão da luta contra a repressão policial institucionalizada, essa que matava e mata preto e pobre todo dia, na Carta do Congresso Nacional pela Anistia, que aconteceu em São Paulo em novembro de 78. E isso é um dos princípios programáticos mais importantes da luta pela anistia ampla, geral e restrita. Pois bem, esses princípios programáticos da luta pela anistia ampla, geral e restrita continuam valendo até hoje. E são atuais, assustadoramente atuais. Não houve esclarecimento circunstanciado das mortes e desaparecimentos. Os familiares dos desaparecidos políticos não tiveram sequer o direito ancestral, que alguns dizem sagrado, de enterrar seus entes queridos. A nossa lista de mortos e desaparecidos, como também já foi dito, é drasticamente lacunar. Nela não constam nem os nomes, nem as histórias dos milhares de indígenas exterminados pela ditadura. 8.000 foi só numa região, é muito mais do que 8.000. E nem dos milhares de trabalhadores do campo trucidados no período. Não houve abertura irrestrita dos arquivos da repressão. Essa é a coisa mais doida que eu vi, porque, na época da atuação da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que era uma instituição de Estado ligada à Casa Civil da Presidência da República, teve que entrar com a lei de acesso às informações para poder arrancar alguma coisa das Forças Armadas. Quer dizer, a comandante suprema das Forças Armadas, que era a presidenta Dilma, não ordenou e não conseguiu nada nesse sentido. Esses arquivos da repressão continuam hermeticamente fechados. Alguma coisa só que saiu, mas uma parte muito pouco representativa deles que foi publicizada. Agora, eu vou citar literalmente esse documento que eu já falei, de 1978, a Carta da Luta pela Anistia Ampla, Geral e Restrita. Não houve o fim radical e absoluto das torturas e dos aparatos repressores e a responsabilização judicial dos agentes da repressão e do regime que eles servem. Esse documento de 78 já colocava isso, quer dizer, essa questão do desmantelamento do aparato repressivo, que é muito mais, inclusive, do que a desmilitarização das polícias. Eu acho que a gente pode avançar, a gente quer o fim da polícia militar, a gente quer o desmantelamento do aparato repressivo. Isso é a última novidade de 1978, não somos nós que estamos inventando isso agora. Esses princípios programáticos da luta pela anistia ampla, geral e restrita iluminam a nossa luta hoje. Muito menos houve, como o companheiro Gildásio, né, já falou muito bem também aqui, não houve responsabilização das empresas, do agronegócio, das instituições financeiras, da imprensa corporativa e seus agentes, também responsáveis pelos crimes contra a humanidade da ditadura militar. O aparato repressivo continua montado e tem sido incrementado nesse país que é campeão mundial, além de ser campeão mundial em desigualdade social, como já foi dito, em concentração de renda, ele é campeão mundial em letalidade policial. Quer dizer, o Brasil tem a polícia que mais mata entre todos os países do planeta. Ninguém dorme com barulho desse, não dá para ser feliz também com barulho desse, não. A tortura e os desaparecimentos forçados continuam sistêmicos, são sólidas instituições, juntamente com o latifúndio. É estrutural e institucional o racismo.
é institucional e estrutural, é genocídio do povo negro e dos povos indígenas, além desses 21 anos de ditadura. E, como bem lembrou, aconteceram 2 ditaduras no século XX, mas nós temos no prontuário, como foi dito, 523 anos de opressão sobre os povos indígenas, de política de extermínio contra os povos indígenas, e quase 400 anos de escravidão, e este Estado nasceu, sim, como um negócio dos mais vis, baseado na escravização e no tráfico de escravos. Então, o prontuário é bastante robusto, para usar a palavra da moda aí, né? Este é o país das chacinas periódicas. A polícia cada vez mais mata pobre, preto e criança, todo dia. Nos últimos 30 dias, o número de chacinados na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo ultrapassou as 5 dezenas. A Polícia Militar da Bahia é a mais letal do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem a polícia mais letal do mundo. E a Polícia Militar da Bahia é a mais letal do Brasil. E lá na PL, não. Lá é PT. Então, acho que tem uma coisa muito complicada, muito complexa e a ser enfrentada com muito rigor aí também. É verdade que as Forças Armadas é que informam todo esse massacre, mas tem toda uma institucionalização desse processo também, né? E pior, tem uma normalização, uma naturalização desse processo. No dia 17 agora, né? Já foi colocado aqui também, Bernadette Pacífico foi trucidada com 22 tiros, a maioria no rosto, no quilombo Pitanga dos Palmares, em Salvador, na Bahia. Era a liderança histórica do candomblé e da luta pela demarcação de terras quilombolas. Estava jurado de morte por fundamentalistas, madeireiros, latifundiários e empreiteiros. Com certeza é um crime de Estado também, é um crime político. Bom, certamente, claro, né, houve avanços pontuais na luta por memória, verdade e justiça nesses 44 anos, alguns bastante significativos. Todos eles, são devidos à mobilização permanente dos movimentos de direitos humanos de familiares de mortos desaparecidos políticos. Mesmo depois da Comissão Nacional da Verdade, né, que atuou entre 2012 e 2014, no entanto, continuam valendo todos os princípios programáticos da luta pela anistia. O contencioso da ditadura não foi sequer equacionado. Houve também o tempo todo derrotas e recuos, sobretudo nos 4 anos do governo fascista escancarado que atende aqui pelo nome de bolsonarismo. Nós sequer conseguimos voltar ao status quo ante, no que se refere às conquistas institucionais. O companheiro Léo Péricles falou da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, conquistada a duras penas. O Fernando Henrique teve nada a ver com isso. A gente teve que lutar muito para que isso acontecesse. Foi conquistada a duras penas pelos familiares e pelos movimentos sociais. Nós tivemos que batalhar para isso entrar e também a lei é insuficiente, não veio como os movimentos de direitos humanos estavam propondo. Ela foi cancelada, foi colocado aqui, no apagar das luzes do governo, eu vou ter que falar o nome, eu não queria de jeito nenhum, mas vai lá, do governo Bolsonaro, e até agora não foi restaurada. Por quê? Deveria ser uma questão automática, isso daí, não foi restaurado. A gente vai ter que ter essa pauta, então, de novo. É complicado esse negócio, né? Vocês vão de concordar. A luta pela anistia ampla, geral e restrita é referência obrigatória para a luta pelos direitos humanos. Ao resgatá-la, reafirmamos o tributo que devemos a todas e todos que tombaram na luta contra a ditadura. Estendemos esse tributo a todas e todos que combateram e continuam a combater o fascismo e o terrorismo de Estado. Nossa solidariedade às vítimas da violência policial e seus familiares. Depois, se houver tempo, em algum momento dessa audiência, porque eu já tomei muito tempo, eu gostaria de fazer a chamada das companheiras mortas e desaparecidas pela ditadura, porque, afinal de contas, até nessa mesa as mulheres estão em minoria, né? Franca minoria. Bom, mas antes de concluir, eu não poderia deixar de saudar fortemente a luta chilena por memória, verdade e justiça. No dia 28 de agosto,
que é o dia dos 44 anos da Lei de Anistia Restrita e Parcial aqui, e às vésperas dos 50 anos do sanguinário golpe militar de Augusto Pinochet, que vai ser no dia 11 de setembro, foram condenados 7 generais genocidas. Foram eles que trucidaram Vitor Hara, que é a referência para todos nós em vários campos, né? Ele foi morto, foi trucidado, torturado, exterminado, fuzilado com 45 tiros, tudo foi isso no Estádio Nacional, em Santiago, no dia 26 de setembro de 1973. Companheiro Vitor Hara, presente na luta. Eu vou só concluir, para não ficar, para talvez mitigar um pouquinho tudo isso que eu falei, que é pesado, com um verso que eu gosto muito do Brecht, que é bastante dialético, eu acho que reflete isso que a gente está falando aqui. Ele diz assim: fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos, muito permanece. Muito obrigada a todos e desculpa ter extrapolado um pouco o tempo aí. Helena Greco, como interromper seu discurso? Acho que cada trecho aí muito importante para a gente. Você falou da moção de desagravo, repúdio. A gente está conversando aqui com a assessoria da Casa, que eu acho que ela é muito pertinente, colocar à disposição dos deputados que assinaram o requerimento dessa audiência, que é, sim, deve ter, sim, uma nota de repúdio a essa homenagem a Bolsonaro, que é uma representação daqueles que apoiam a tortura, a ditadura. Então, ele não é reconhecido por boa parte de nós, e acho justo. Aproveita e põe o desagravo contra o Zema também, né? Que é fascista, tão fascista quanto o outro. Deve ser endereçado a ele. Estão estudando aqui, porque acho que a homenagem foi do governador para o ex-presidente, né?